Gênesis 2:7. Genesis 2:7. Diz assim: It says like this. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Then the Lord God formed man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostrils, and the man became a living person. Amém. Amen. Sente aí, por gentileza. Please sit down. Eu quero falar com você nessa manhã sobre a importância do homem. I want to speak to you about the importance of men. Eu vou usar o termo homem aqui com o sentido de ser humano. I'm going to use the name man in regards to human beings. Gênesis 1, verso 27 diz que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Genesis 1:27 says that God created humans into His image, and He created them, male and female. He created them. Observe que a palavra de Deus diz assim: criou Deus o homem, e diz macho e fêmea os criou. Listen, the word says that God created men, and then it says He created them, male and female. Porque a palavra homem na Bíblia pode significar tanto o ser humano, o sexo masculino, como o ser humano em geral. Because the word man in the Bible can symbolize not only men, but also human beings and male and female. Então eu quero usar a palavra homem como sinônimo de ser humano em geral. So I'm going to be using this word man as a human beings in general. Qual a importância do homem? What is the importance of men? Qual a importância do ser humano? What is the importance of the human beings? Qual é a tua importância? What is your importance? Para começar com isso aqui, eu vou contar uma história. To start here, I'll start with a story. Eu era moço e eu participava de uma empresa de marketing multinível, marketing network, e que vendia muitos produtos à base de aloe vera babosa. I was a young man and I was in marketing and I used to sell a lot of beauty products. E essa empresa tinha equipes que tinham metas a bater e tinha treinamentos para as pessoas que ingressavam e queriam participar. This company had many different crews and there were establishments that we had to meet in order to meet our goals. E tinha um líder de uma equipe que ele batia todas as metas. E eu lembro que na época ele tinha ganhado uma Mercedes de bônus por bater uma meta. And there was a leader of one of the crews that he would always hit the goals, and because he always hit the goals, he got a Mercedes as a gift for hitting his goals. Então eu fui num treinamento, estava muito empolgado, querendo aprender mais. E ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. And then I went to this training, and I wanted to learn so much, and he said something that I never will forget. Ele disse o seguinte: He said the following. Existem muitas pessoas aqui que entendem tudo sobre babosa, desde o espinho até a flor. There are many people here that know a lot about aloe vera. Thank you. Mas você tem que entender mais de pessoas do que de coisas. But you need to understand more about people than items. Ele disse: você tem que entender mais de pessoas do que de coisas. You must understand more of people than of items. Quando ele disse aquilo, eu era garoto, eu devia ter aproximadamente ali uns 18 anos de idade, uns 2 anos atrás. When he said that, I was a young man. I was about 18 years old, only about 2 years ago. E aquilo ficou na minha mente. And that got stuck to my mind. Você tem que entender mais de pessoas You must understand more of humans do que de coisas. than things. Porque é importante entender sobre o homem. Why is it important to know about men? Número 1, Well, number one, o homem é a mais sublime de todas as criaturas que o Eterno fez. the man is the most supreme of all the creatures that God, the eternal God, created. Nenhuma outra criatura no mundo terreno tem para Deus o mesmo valor que o ser humano tem. No other creature in the earthly realm has more importance to God than humans do.
Nós podemos e devemos cuidar bem dos animais, porque quando cuidamos bem dos animais, honramos a Deus. We can and we should treat the animals properly because when we do so, we honor God. Mas nenhuma outra criatura, nem os animais, têm para Deus o mesmo valor que os homens têm. But the animals don't have the same value as man has to God. Quem disse isso foi Jesus, em Mateus 12, verso 12. Jesus said this in Matthew 12:12. Quanto mais vale o homem do que uma ovelha? Greater is the value of a man than a sheep. Jesus disse em Mateus, quando ele vai comparar o ser humano com o reino animal, ele vai dizer o seguinte: observai as aves. He says in Matthew, when he's talking about the humans, he says, look to the birds. Observai as aves, elas não trabalham, não ajuntam celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. He said, look at the birds, they don't work and they don't gather in barns, but they have enough to eat. E ele diz, vós tem muito mais valor do que elas. And he says, you have greater value than them. Ele disse, olhai para os lírios do campo, He said, look at the flowers at the field. como eles crescem, Look how they grow. eles não fiam nem tecem. They don't work themselves. E nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um destes. And not even Solomon clothed himself like them. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé. If God clothes the flowers that is at the field, imagine what he will do to you, human beings that is in the earth. O ser humano é a mais sublime de todas as criaturas. The human beings are the supreme of all the creatures. Por que é importante aprender sobre o homem? Why is it important to know about man? Por que é importante aprender sobre o homem? Why is it important to learn about humans? Porque você pode aprender sobre o Criador a partir da sua criatura. Because you can learn about the Creator through creation. Você ao observar essa caixa de som, If you look at this box of sound, the sound box, você pode não saber quem foi o fabricante. you may not know who created it, Mas ao olhar para o produto, who manufactured it, but looking at the product, você aprende um pouco sobre o fabricante. you will learn a little bit about the manufacturer. É lógico que eu estou falando de um Deus grande e um homem pequeno. Of course, I'm talking about a great God and a little human. Eu estou falando de um ser eterno e de um homem mortal. I'm talking about an eternal God and a mortal man. Estou falando de um Deus inexplicável e de um homem tão pequenininho. I'm talking about an unexplainable God and such a small human. Mas Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua But semelhança. God created man according to his image and his E só de eu olhar para você, eu já sei que Deus existe. And only looking at you, I know that God exists. Porque você não seria a pessoa extraordinária que você é se você não fosse feito por um Deus maravilhoso e Because you would tremendo. not be the person that you are if it wasn't for a marvelous, tremendous God. Você espelha a grandeza desse Deus. You are the mirror of the greatness of this Sua God. inteligência, sabedoria e capacidade revelam um Deus maior que His você. intelligence, knowledge reveals a greater God than you. Da mesma forma que esse espaço revela uma mente que projetou, The same way that this space reveals the mind of someone who projected it, a minha vida revela o Criador de todas as my coisas. life reveals the creator of all things. Olhe para alguém perto de você e diga: a sua vida Look at someone near you and say, your life revela reveals a the grandeza greatness do Criador. of the creator. Oh, você pode aplaudir a Can ele you nessa applaud to manhã. him this morning? Escute isso. Listen, Preste bastante atenção. pay attention. Eu vou repetir de novo, bastante atenção. I'm going to repeat it. Pay attention. Esse é o ponto mais importante do que eu vou falar. This is the most important part of what I'm about to say. Por que é importante estudar sobre o homem? Why is it necessary to learn about men? Porque se você olhar para o homem de forma distorcida, Because if you look at man in a distorted way, você vai olhar para Jesus de forma distorcida. you will look at Jesus in a distorted way. Isso é um ponto importante. This is very important. Quando eu entendi isso na Bíblia, When I understood this in the Bible, isso mudou minha mente. this changed my mind. Preste atenção num detalhe. Pay attention to a detail. Deus é um, God is one, quanto à sua essência. but He's in essence, Mas ele é trino, but He's trine, quanto à sua personalidade. in according to His 3 personality. pessoas, 3 people, apenas um Deus. one God, Um dia, 3 person. a segunda pessoa da Trindade, One day, the second person of the Trinity, que nós chamamos o Filho, that we call Him the Son,
tornou-se homem. became human. Quando ele tornou-se When he homem, became a man, ele não deixou de ser Deus. he continued to be God. Ele não abandonou sua divindade, He didn't abandon his divinity, mas ele assumiu a natureza humana. but he took a hold of human nature. E ele nunca mais deixou de ser homem. And he will always be a man. 1 Timóteo, 1 Timothy capítulo 2, chapter 2, verso 5, verse 5. diz a Bíblia: It says the Bible, porque é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. because there's only one mediator between God and humans, Jesus Christ man. Jesus homem, Jesus man, ele tornou-se homem. he became man. Ele nunca mais deixou de ser homem. He will always be man. Então, se eu olho para o homem So if I look at man de uma forma distorcida, in a distorted way, eu vou olhar para Jesus I will look at Jesus de uma forma distorcida. in a distorted way. Se eu olhar para Jesus If I look at Jesus de uma forma distorcida, at a distorted way, eu vou olhar para a Bíblia I will look at the Bible de forma in a distorcida. distorted way. Porque Jesus disse: Because Jesus as himself said, escrituras testificam de mim. the scriptures testify of me. Se eu olhar para a Bíblia If I look at the Bible de forma in a distorcida, distorted way, eu vou olhar para Deus I will look to God de forma in a distorcida. distorted way. Porque Deus é o autor da Bíblia. Because God is the author of the Se eu Bible. olhar para Deus If I look at God de forma in a distorcida, distorted way, eu vou ver tudo I distorcido. will see everything Porque distorted. você não pode ver nada certo. Because you can't see anything right. Você não pode ver nada correto. You can't see anything straight. Porque se você olhar para Deus Because if you look at de God forma errada, in a wrong way, tudo estará errado para then você. everything will be wrong to you. Salomão disse em Provérbios 4, verso 23 em diante: Solomon said in Proverbs 4:23 and beyond, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, in everything that you must keep your heart. porque dele procede as saídas da vida. Because from it, the ways of life comes out. Desvia de ti a tortuosidade da boca. Push away the distortness of the mouth, E ele diz: os teus olhos olhem direito. and may your eyes look correctly. Os teus olhos olhem direito. May your eyes look correctly. O que ele quer dizer com os teus olhos olhem direito? What does he mean by your eyes may look correctly? É para olhar de forma torta? Is it to see distorted? Não, o que ele está dizendo é: nem tudo é como você está vendo. What he's saying is not everything is as you see. Então, antes de você tentar consertar o que está errado, conserte primeiro a tua forma de olhar para aquilo. So before you try to fix something that is wrong, fix the way you see it. Porque se você não consertar a forma de olhar, toda tentativa tua de consertar só vai piorar o que já estava ruim. Because if you don't try to fix the way that you see it, everything that you saw will continue to be wrong. Por isso Jesus disse: os olhos são a candeia do corpo. Se teus olhos forem mal, todo teu corpo será This is why Jesus tenebroso. said your eyes are the door to your heart. If your eyes are wrong, then your whole body will be Por wrong. isso ele diz em Apocalipse: eu recomendo que você compre colírio de mim para que você veja. That's why he said in Revelation, he said you must buy from me eye drops so you can see correctly. Como você usa o colírio? How do you use the eye drops? Você abaixa a cabeça e aperta. You lower your head and you squeeze it? Você olha para frente e aperta. Do you look forward and you squeeze it? Não, você olha para cima No, you look up e deixa cair nos seus and you olhos. let it fall into your Tudo eyes. muda quando você olha para cima. Everything changes when you Tudo look up. muda quando você olha para cima. Everything Tudo changes muda when you quando look up. você olha pra Everything cima. changes when you look Tudo up. muda quando você olha para cima. Everything changes when you Deixe look uma up. visão correta de Deus Leave mudar a a tua correct história. vision so God can Deixe change uma your story. visão correta da palavra mudar a tua Let história. the correct vision of the word change your story. Deixe uma visão correta de Cristo mudar a tua Let the vida. correct vision of Christ change your Deixe life. uma visão correta do homem mudar a Let sua the história. correct vision of man change your story. Talvez você esteja pensando: qual o outro impacto prático disso na minha vida terrena e espiritual? You might be thinking, what is the impact to change my life spiritually and earthly? Vamos pensar. Let's think. Deus é invisível. God is invisible. Toda a Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, que Deus é invisível. The whole Bible says from Genesis to Revelation that God is invisible. Deus não pode ser visto. God cannot be seen. Você lembra em Êxodo capítulo 33, verso 20, quando Moisés fala com Deus? Remember in Exodus 33 through starting in 20 when God speaks to Moses? E Moisés disse: Deus, eu quero ver a tua face. And Moses says to God, God, I want to see your face. Mas Deus disse: homem nenhum pode me ver. But God said, no man can see me. Se você me ver, você vai morrer. If you see me, you will die. Deus não pode ser visto. God cannot be seen. 1 Timóteo, 1 Timothy capítulo 1, chapter 1, verso 16. verse 16, Ou o verso 17. verse 17. Ora,
aquele que só ele tem a imortalidade, he who only has immortality, que habita em luz inacessível, that inhabits in inaccessible light, a qual nenhum dos homens viu nem pode ver. in which no man has seen or can see. 1 Timóteo 6:16. 1 Timothy 6:16. Aquele que habita em luz inacessível, He who abides in inaccessible light, a qual nenhum dos homens viu, in which no man has seen passado, in the past nem pode ver, and can't see futuro. in the future. Deus não pode ser visto. God cannot be seen. Deus não pode ser visto. God cannot be Você seen. concorda com isso? You Você agree concorda with com this? isso? You agree with this? Deixa eu te mostrar outro texto. Let me show you another text. Mateus 5, verso 8. Matthew 5:8. Jesus disse: Jesus said, Bem-aventurados "Blessed are os limpos de coração, clean at heart, porque eles verão a Deus. because they shall see God." Oh, parece que tem um problema. There might be a problem here. Toda a Bíblia diz que Deus não pode ser visto. The whole Bible says that God cannot be seen, Mas Jesus cita um texto but Jesus says a e ele text, diz: Bem-aventurados os limpos de coração, and he says, "Blessed are the clean at porque eles heart, verão a Deus. because they will see God." Como assim Deus não pode ser visto e agora Deus será visto? Wait a minute. If God cannot be seen, now God can be seen? Isso é complexo, This is complex, mas ao mesmo tempo simples. but at the same time simple. Quando Deus se fez homem na pessoa de Jesus, When God became a man in the person of Jesus, agora o Deus invisível pode ser visto. now the invisible God can be seen. A Bíblia diz, Bible says em Hebreus 1, verso 3, in Hebrews 1:3, que Jesus é a expressão exata da sua pessoa. Jesus is the right expression of his person. Colossenses 1,15, Colossians 1:15, o qual é a imagem do Deus in which invisível. is the image of the invisible God. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus is the image of the invisible God. Quando Jesus estava andando, When Jesus was walking, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a he said, vida. "I am the way, the truth, and the life." E Filipe disse para ele: Mostra-nos o Pai, é o que nos basta. And Philip said to him, "Show us the Father, that is enough." Mas Jesus disse para Filipe: And Jesus said to Philip, Filipe, "Philip, quanto tempo eu estou contigo e você ainda não me conhece? how long have I been with you and you still don't know me? Você não entende que quem vê a mim vê o You Pai? don't understand that he who sees Que me eu sees the estou no Father, Pai, o Pai that I está am em in the mim? Father and the Father is Agora in me?" Deus pode ser visto na pessoa do seu Filho Now God Jesus can Cristo. be seen in the person Oh, of você his pode Son, Jesus exaltar Christ. Jesus Can nessa you manhã? exalt Jesus this Você pode morning? exaltar Jesus Can you nessa exalt manhã? Jesus this Você morning? pode adorar Can Jesus you nessa worship manhã? Jesus this morning? Um aplauso a Jesus. Applause to Jesus. Deus criou o homem. God creates man. Observe um detalhe. Look at something. O versículo que nós lemos, The verse that we read, verso 7, verse 7, diz: Então criou Deus o homem. it says, "Then God created men." Observe como ele começa. Então, And then he says, "Then." essa palavra está fazendo referência a um outro contexto. This word is reference to the context before. Qual? Which one? A Bíblia diz no versículo de número 5 e 6, The Bible says that in verse 5 and 6 do capítulo 2, of chapter 2, que Deus criou a terra, that God creates the earth. mas a terra But the earth ainda não brotava as árvores, did not grow any trees, nenhuma planta, no flowers, porque não havia homem na terra because there were no men on the earth para lavrar a terra. to be able to take care of the earth. Então as plantas não cresciam, So the plants wouldn't as grow. árvores não tinham brotado, The trees wouldn't grow. só apenas um vapor regava a terra. There's just a vapor that was on the earth. Então no verso 7, So in verse 7, Deus criou o homem God creates men para regar a terra. to be able to Para toil the lavrar a soil, terra. to toil the soil. O que a Bíblia está me mostrando? What is the Bible showing Que me? Deus criou a terra. That God creates the Deus earth. criou a terra perfeita. God creates a perfect Mas earth. Deus criou a terra But God creates the earth precisando de algo needing something que só seria completado that would only be quando ele complete criasse once He created a coroa da sua the criação. crown of His creation. Deus criou a terra, God creates the earth, mas a terra precisava de algo. but the earth needed something. O ser humano, Humans, para liderar a terra, to be able to be the leader of the earth, representando Deus.
representing God. Logo eu entendo Right away I que understand toda pessoa that every person preenche um vazio, feels a gap. supre uma falta It feels a need e resolve um and problema. resolve a problem. Cada pessoa Each person nesse planeta on this planet preenche um vazio, feels a gap, supre uma falta fulfills a lack, e resolve um and problema. resolves a problem. Você não existe só por existir. You are not existing for no reason. É por isso que você tem dons. This is why you have É por gifts. isso que você tem This talentos. is why you have É talents. por isso que você tem This habilidade. is why you have abilities. Porque você nesse planeta Because you on this planet está nesse planeta is in this para planet resolver algo to nele. resolve something in it. Você não está aqui só para pagar contas. You're not here just to pay bills. Você está aqui You are here porque a sua vida because your life é uma resposta de Deus is an answer from para alguma God coisa nesse for planeta. something on this place. Você não está nessa igreja You're not on this church só para sentar nesse banco. just to be able to sit on that Você seat. está nessa igreja You are on this church porque a sua vida because your life resolve alguma coisa nessa resolves igreja. something on this Você é a church. resposta de Deus à oração de alguém. You are the answer from God for a prayer. O segredo da vida The secret of life não é você se comparar com quem é maior, is not for you to compare someone nem bigger com quem é menor, or who someone's lower, mas você ser você. but you be you. Porque tem gente melhor que você, Because there are people better than tem you. gente pior que There's você, people worse mas than não you. tem ninguém igual a você. But there's no one like E you. o que você pode fazer? And what you can Deus do. conta com você. God counts on Deus you. espera de você God waits on you fazer algo to do something que vai sacudir essa that geração, will shake this que vai generation, abençoar pessoas, bless people, que vai mudar that will histórias. change Deus stories. conta com você. God counts on you. Aleluia. Escute isso. Listen, Eu aprendi algo extraordinário. I learned something extraordinary. Eu percebi I noticed que se eu tentar ser os outros, if I try to be someone else, eu atraio concorrência para mim. I create competition. Mas se eu for eu mesmo, But if I am me, ninguém pode concorrer comigo. no one can be me. Se o teu celular desbloqueia com biometria, If your phone blocks with your biometry, você pode passá-lo na mão de todas as pessoas que estão aqui. it can go through a bunch of people here or everyone who's Mas here. ninguém But no one vai conseguir desbloquear. will be able to Por quê? unblock the phone. Porque Why? no mundo com 8 bilhões de habitantes, Because in a world with 8 ninguém tem billion uma digital igual a people, tua. no one has your digitals. Ninguém tem um DNA igual ao No teu. one has your DNA. Ninguém tem uma personalidade No igual a one tua. has your Você é personality. especial no plano de You are Deus. special in the plan Deus of não God. cria pessoas por atacado. God doesn't create people by bundle. Ele cria indivíduos, He creates individuals, pessoas únicas, unique people, pessoas especiais. special people. Deus fez God made você de uma forma especial you in a special para o way plano dele. for His plan. Você está no lugar certo. You are in the right E place. você vai fazer a coisa certa. You will do the E right você thing. vai abençoar as pessoas. You will bless Porque people. você é a resposta de Deus para essa Because you are the geração. answer of God for this generation. Escute algo. Listen, Escute algo. listen. Deus criou o homem God creates man para resolver um problema. to resolve a problem. Isso aqui é muito importante. This is very important. Existe um propósito para você. There's a purpose for you. Há um propósito para a sua vida. There's a purpose for your life. Escute isso. Listen to this. Se não há um propósito, If there was no purpose, não há Deus. there's no God. Se não há Deus, If there's no God, não há propósito. there's no purpose. Se não há propósito nem Deus, And if there's no God or purpose, então minha existência then my existence é aleatória. is for no reason. Eu vim do nada. I came from nothing, Eu vou para o nada. then I'll go to nothing. Então quando eu morrer, So when I die, tudo acabou. then everything is over. Então enquanto eu não morro, So while I don't die, eu devo viver da forma mais louca possível. I must live the most crazy way Para possible aproveitar o tempo. so that I can take a hold of the time. Mas a verdade But the truth é is, que existe Deus. there is a God E há um propósito para a sua and there's a vida. purpose for your Deus life. criou a sua vida com um God propósito. created your life with a purpose. Escute isso. Listen to this. Eu não posso esperar o final de semana para ser feliz. I cannot wait for the weekend to be happy. Observe como as pessoas vivem. Look how people live. Da sexta-feira, From Friday, eles postam na rede social. they put on social media. É sexta-feira. It's Friday. Sextou. It's Friday's here. Vou curtir. I'm gonna be at will. Mas a vida é curta demais para você ser feliz apenas os finais de But semana. life is too short for you to only be happy on the weekend. Eu preciso ser feliz todos os dias. I gotta be happy every E day. só tem uma forma de eu ser feliz todos os And dias. there's only one way for me to É be quando happy eu every vivo uma day. vida debaixo do propósito que Deus preparou para mim. When I live a life É quando under eu the vivo uma purpose that vida God prepared for me. dentro da vontade de When I Deus. live a life inside God's will. Você vai ser feliz na segunda. You will be happy on Você Monday. vai ser feliz na terça. You'll be happy on Você vai Tuesday. ser feliz
na quarta, happy on você vai ser Wednesday. feliz na You'll quinta, be happy on você vai Thursday. ser feliz na sexta, You'll be happy on você vai ser Friday. feliz no sábado. You'll be happy on Todo Saturday. dia para você vai ser Every especial. single day will be Porque você special. entendeu o que Deus quer da sua Because you vida. understood what God wants for your life. Aleluia. Aleluia. Escute isso. Listen, Deus criou o homem God creates man e colocou ele no jardim do Éden. and puts him in the garden, No jardim do in Éden. the Garden of Eden. Oh, isso é interessante. This is interesting. O que tinha no Éden? What was in the Eden? Água, Water, fartura de comida, plenty of food, muitas frutas. lot of fruits. Eu acredito. I believe. A manga do Éden não tinha fiapo. The mango in the Eden wasn't hard to eat. Eu acredito. I believe. Não tinha fruta azeda lá no Éden. There was no rotten fruit, Não. sour. Tudo era muito bom. Everything was good. Isso foi resultado da queda. This was the result of the fall. A Bíblia diz Bible says que no Éden that in the Eden tinha ouro, there was gold, pedras preciosas. precious stones. Você já percebeu isso na sua Bíblia? Have you noticed that in your Bible? Que no Éden, That in the o Eden, lugar onde Deus colocou o homem, where God placed man, tinha água, there was water, tinha comida, there was food, tinha pedras, there were stones, tinha ouro. there was gold. Algumas verdades aqui. Some truths here. A primeira The first, é que a miséria é resultado da queda, não do propósito original. misery is the result of the fall, not the original purpose. Mas tem uma outra coisa aqui. But there's something else here. O que o Éden representa para nós? What does Eden represent to us? Éden significa centro da vontade de Deus. Eden symbolizes the center of God's will. Sempre que você estiver no lugar que Deus te quer, Whenever you are in the place that God wants you, tudo que Deus tem para você vai estar ali. everything that God has for you will Se be there. você está no centro da vontade de Deus, If you are in the center of the God's will, tudo que você precisa você vai encontrar everything ali. that you need, you will find. Sempre haverá provisão no There will centro da always vontade be de Deus. provision in the Sempre center haverá of God's cuidado will. no centro da There will vontade de always be Deus. care in the center Sempre of the will haverá of God. segurança no There will centro da always be vontade de Deus. security in the center Quando of você está no God's will. centro da vontade de When you Deus, are in the center of God's Deus will, vai prover tudo que você God will precisa. provide everything that you need. Deus vai prover tudo que você precisa. God will provide everything that you need. Eu era moço, I was a young man não faz muito tempo. not too long ago. É. Yeah. Eu queria ser juiz, I wanted to be a judge. então eu me formei em direito. So I went to law school. Mas eu percebi que eu não tinha juízo. And then I noticed that I wasn't very rightly. Brincadeira. I'm just kidding. Eu percebi que Deus tinha me chamado para o ministério. I noticed God called me to ministry. Eu amo pregar. I love to preach. Eu amo pregar. I love preaching. Eu amo ensinar. I love teaching. Eu amo escrever coisas sobre a Bíblia. I love to write things about the Bible. Então eu persegui no ministério. So I persisted in ministry. O direito é uma área muito boa, Law is a very good career. mas o ministério é a área que Deus me chamou. But ministry is the area God called me to. É o centro da vontade de Deus para a minha It's vida. the center of God's will for my life. Eu ganhei poucas coisas com direito, I got a few things with law, mas eu não tenho conta do que Deus trouxe para a minha vida por eu estar fazendo o que Ele me mandou fazer. but I have no knowledge of what God has really done in my life for doing what He wants me to do. No início do ano, In the beginning of the year, eu disse para minha esposa, I said to my wife, nós vamos viajar. we're going to travel. Mas eu tinha acabado de comprar um imóvel no Brasil. I had just bought a property in Brazil. Eu tinha comprado também uma outra propriedade, And I also had another property. então eu estava apertado. So I was really tight on money. Mas eu pensei, And then I thought, minha família precisa viajar. I got to take my family to a Eu trip. disse para minha casa, I said to my house, nós vamos viajar. we're going to travel. Eles olharam para mim, They looked at me, como? how? Eles sabiam que eu estava apertado. They knew the reality of our income. Eles sabiam que todo o dinheiro que eu tinha dado para comprar um imóvel e fazer reforma. They knew that all the money that we had, I put it down on the property to remodel. Mas eu disse, Deus vai prover. I said, God will provide. E eu disse,
I said, Mais difícil foi Deus me tirar de onde Ele me tirou. harder it was for God to remove me from where He did, Não o que Ele vai fazer daqui para frente. not what He will do from here Porque forward. se você parar e olhar para trás e ver o que Deus já fez, Because if you stop and look back and see what God has already done, nada é difícil para Ele fazer daqui para frente. nothing is hard from here forward. Ele já provou o quanto Ele pode. He already proved how much Ele He já can. provou que Ele é He fiel. already proved how much Ele He's já faithful. provou que Ele é poderoso. He's already proved that Ele He's já provou powerful. que Ele tem. He proved that He has. Então eu disse, só mais um tempinho e o dinheiro vem. And then I said, a little longer, a little waiting, the money will come. E passou um tempo And then a time went by, e o dinheiro não veio. and the money didn't come. Eu disse, mas Deus vai fazer. I said, God will make it. Então passou um tempo. And then a little time went by. Eu estava viajando, I was traveling. eu estava pregando I was preaching na Europa. in Europe. Então eu recebi uma mensagem. And then I received a message. Todas as passagens All the tickets estavam pagas. were paid. Por quê? Why? Quando você está onde Deus te quer, Because when you are where God wants you, tudo que Deus quer para você vai te encontrar ali. everything that God has for you will find you. Davi disse, certamente que bondade e misericórdia David said, certainly the me goodness seguirão and the mercy todos os dias will follow me da minha vida. every single A day of my bondade de life. Deus vai te alcançar. The goodness of A misericórdia de God, the Deus vai te mercy of alcançar. God will reach Esteja no centro da vontade de Be in the Deus. center of God's Faça will. o que Deus quer. Do what God wants you to E do. Deus vai cuidar de você. And God will take care Oh, of you. aleluia. Eu acredito que o melhor lugar para você está onde Deus te quer. I believe the best place to be is where God wants you to be. Deus vai cuidar de você. God will take care of you. Oh, aleluia. Deixa eu caminhar para terminar. Let me keep going so I can end. Deus criou o homem God creates men do pó da terra. from the dust of the earth. Do pó da terra. From the dust of the earth. Repita após mim, do pó da terra. Repeat after me. From the dust of the earth. É muito interessante This is isso. very interesting. Criou Deus o homem do pó da terra. Created God man from the dust of the earth. Lá no Éden At the Eden, havia there was ouro, gold, pedras, stones, mas Deus não criou o homem de nada disso. but God didn't create man from all this. Ele criou do elemento mais sem vergonha que tinha lá. He created from the most worthless element that was there. Oh, isso é muito interessante. This is very interesting. Por que isso está na Bíblia? Why is this in the Bible? Aqui está um ensinamento para There nós. is a teaching here. Não confunda o que você tem com o que você é. Do not be struck out by Você- who you are by what you have. Você não é ouro, You're not gold. você não é pedra, You're not stones. você não passa de pó. You're nothing but dust. Formou Deus o homem do pó. Formed God from dust. A palavra pó The word dust, significa it means poeira, dust, cinzas, ashes, partícula pequena. small particles. É o hebraico afar, It is the word in Hebrew afah, partícula pequena. small particles. Deus não criou apenas o homem da terra, God did not only create man from the earth, mas do pó da terra. but from the dust of the earth. Isso é interessante. This is interesting. O que a Bíblia está nos ensinando What the Bible is teaching é us, que a grandeza do homem that the greatness of não man está na estrutura dele, is not who mas he na mão que o is, fez. but in the hand that created him. A excelência não está em nós. The excellence is not in Está us. nele. It is in him. Sem ele não somos nada. Without him we are Sem nothing. ele não temos nada. Without him we A have ele a nothing. glória. To him the glory. A ele a honra. To him the honor. A ele o louvor. To him the praise. A ele a majestade. To him the majesty. Tudo é dele. Everything is his. Oh, aleluia. Tem uma terceira coisa importante. There's a third thing important here. Se o homem foi criado do pó, If man was created from dust, ele é frágil. he's frail. Frágil. Frail. Você pode estar andando You could be walking com a sua xícara de café with your mug e você diz, isso não é qualquer café. and you say this is not just any coffee, Então, de repente, and then suddenly teu coração para de funcionar. your heart stops beating. Você acabou de comprar um carro zero, You just bought a brand new car. ele é top, It is está the todo best. mundo dizendo uau, And everyone's like, wow. e de repente uma veia no teu cérebro entope. And then all of a sudden, a vein in your brain clutters.
O que você vai fazer? What are you going to do? Nós somos frágeis. We are frail. Nós somos frágeis. We are frail. Não há 100% de segurança em nada humano. There's no 100% security Só in há human things. 100% de segurança There's only 100% security. naquele que diz: antes que houvesse dia, eu sou. The one that said, before there was a day, Antes I que am. houvesse dia, eu sou. Before there was a day, Ele I é am. nossa segurança. He is our Ele é o security. nosso refúgio. He is our refuge. Ele é nossa proteção. He is our protection. Aleluia. 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 Deixa eu concluir. Let me finish. Deixa eu concluir. Let me finish. Criou Deus o homem do pó. Creates God from man from dust. Isso é interessante. This is interesting. Formou Deus o homem do pó da terra Formed God man from the dust of the earth, e soprou and he blew on it. uma parte do homem Part of man veio da terra, came from the earth. outra parte do homem Another part from man veio de dentro de Deus. came from inside God. Isso é interessante. This is interesting. Significa que o homem tem duas dimensões. It means man has two dimensions. Uma dimensão terrena One earthly dimension e uma dimensão espiritual. and one spiritual dimension. Por isso você come o que vem da terra. This is why you eat from the earth, E quando você morre, and when you die, você volta para a terra. you go back to the earth. Porque uma parte tua veio da terra. Because part of you is Você from the precisa earth. das coisas da terra. You need the things from the earth. Você precisa comer, You need to eat. você precisa se exercitar, You need to você exercise. precisa trabalhar, You need to work. você precisa You dormir, need to você sleep. precisa criar amigos. You need to create Você não friends. virou anjo, You're not an angel. uma parte terrena, An earthly part. mas outra parte do homem But another part from man veio de dentro de Deus. came from inside God. Isso é interessante. This is interesting. O que significa isso? What does this mean? Da mesma forma que uma parte nossa precisa comer o que vem da terra para se satisfazer, The same way part of us must eat from the earth in order to be fulfilled. a nossa parte que veio de dentro de Deus precisa do que vem de Deus para se satisfazer. Our part that is from God must eat from God in order to satisfy it. Nada terreno pode completar seu espírito. Nothing earthly will complete your spirit. Nada terreno pode satisfazer tua alma. Nothing earthly will satisfy your soul. Nada que Deus possa dar para você substitui Deus na sua vida. Nothing that God can give you will replace God in your life. Dinheiro não vai te preencher. Money will not fulfill you. Sexo não vai te preencher. Sex will not fulfill you. Poder não vai te preencher. Power will not fulfill you. Influência não vai te preencher. Influence will not fulfill Você you. pode ter 1 milhão de seguidores You might have 1 million followers nas redes on sociais. social media. Se você não segue a Jesus, If you don't follow você está Jesus, perdido. you are lost. Só Jesus pode preencher. Only Jesus Só can Jesus fulfill. pode completar. Only Jesus Só can Deus pode complete. satisfazer a sua Only vida. God can Só satisfy Deus your pode life. mudar a sua Only história. God can Só change a your story. presença dele na Only nossa His vida. presence in our life. Aleluia, aleluia. Foi por isso que Jesus olhou para os seus discípulos This is why Jesus looked at His e disciples disse: vocês querem ir embora? and He said, "You want to go?" Pedro disse: Peter said, para quem iremos nós? "To whom will we go to? Só tu tens as palavras de vida Only you eterna. have words of eternal Só na life. tua presença eu vou completo. Only in your presence I'm Só na complete. sua presença eu sou plenamente feliz. Only in your presence I'm complete. Só na tua presença eu tenho verdadeira paz. Only in your presence I have true peace. Uma parte minha A part of me tem um vazio has an emptiness do tamanho de Deus. the size of E God. só a presença de Deus And only the presence pode of God preencher o vazio can que há em mim. fulfill the Oh, se emptiness você in me. acredita nisso, If you dê um believe brado this, de vitória a Deus aqui Shout to nessa the manhã. Lord to hear this morning. Aleluia! Um aplauso bem forte a Applause Ele, to por Him, favor. please.